nossa base do nosso jogo, que ao executá-lo aqui, ele tem a movimentação básica do player 1 e o player 2 vindo em direção ao player 1. Usamos para os dois players ícones básicos da própria Godot, trabalhando o player 2 apenas com uma modulação de cor para ele ter uma diferença em relação ao player 1. Na aula de hoje, a gente vai fazer a parte de animação do player. Tá? Ou seja, a gente vai trocar a skin do player 1, que é esse ícone da Godot, por uma animação, no qual ele vai se movimentar para a esquerda, ele vai ter uma animação para a esquerda, uma animação para a direita, uma animação subindo, uma animação descendo e uma animação quando ele estiver parado. Para isso, a gente precisa de um arquivo que a Godot chama de sprite sheet, ou que a gente também costuma chamar como um arquivo de sprites que vão ter as animações. No nosso caso, dentro do diretório assets aí, em caracteres, a gente tem esse arquivo que é o Survival Game Player Green. Esse arquivo ele possui diversas sprites que, quando dispostas numa determinada ordem, vão fazer a movimentação do player. Então a gente vai começar a fazer essa movimentação. A gente vai fazer inicialmente para o player 1 e posteriormente para o player 2. A diferença é que o player 1 é movimentado pelo jogador e o player 2 é movimentado pela própria Godot. Bom, então para começar, estando aqui na cena do player 1, que é a nossa cena principal, o nó que dá a skin do nosso player é a sprite 2D. Então a gente vai clicar aqui e vai remover esse nó pressionando a tecla Delete. E aí o nosso player passa a não ter mais uma skin vinculada a ele. E ao invés de usar agora uma sprite 2D para a animação, a gente vai usar um nó chamado Animated Sprite 2D, que é uma sprite animada. Bom, vamos adicionar esse nó e, para efeitos de hierarquia dentro da própria Godot, nós vamos trazê-lo para acima do Collision Shape. E vamos também trocar o nome dele para Anim. Reparem que eu estou usando a letra A em maiúsculo. E a forma como eu escrevo, né, usando caixa alta e caixa baixa, é muito importante, porque lá no código eu tenho que fazer referência exatamente à forma como eu escrevi. Bom, então, com essa animação, esse Animated Sprite criado aqui, que no caso a gente chamou de Anim, o próximo passo é eu definir uma nova animação, criar as animações. Então, para isso, eu vou vir aqui do lado direito, no inspetor, em Animation, e em Sprite Frames, ou seja, os frames que vão fazer parte da minha sprite, ele está vazio, eu vou pedir um novo Sprite Frames. Quando esse Sprite Frame é criado, nada acontece inicialmente. Por quê? Porque eu ainda não selecionei ele. E como que eu sei que ele não está selecionado? Porque ele não está na cor azul aqui, ó. E assim que eu clico sobre ele, ele fica na cor azul e a minha área de animação, ou de Sprite Frames, é apresentada aqui embaixo. Por padrão, a Godot traz uma animação chamada Default, mas que ela não possui quadros nenhum. E aí o que eu vou fazer? Eu vou estar excluindo essa animação aqui, Default, e eu vou estar criando as 5 animações que eu quero. A primeira delas vai ser a animação com o efeito de parado, ou seja, quando o player não estiver se movimentando. E aí eu vou criar uma nova animação aqui no ícone da folhinha branca e para isso eu vou dar o nome para ela de parado. Quando eu faço isso, eu vou definir que essa vai ser a animação no qual o jogo vai começar. E eu faço isso marcando esse azinho aqui, ó, que é o autoplay ou auto-reproduzir, quando o jogo for carregado. Esse segundo ícone aqui indica que essa animação vai rodar em loop, ou seja, se ela tiver 10 quadros, quando chegar no 10º quadro, ela retorna ao primeiro. Há animações que a gente roda em loop e tem animações que a gente não roda em loop. E aqui a velocidade dela, por enquanto eu vou deixar 5 frames,
mas depois a gente pode atualizar, aumentando essa velocidade ou diminuindo. Possivelmente a gente vai diminuir para ter um movimento mais natural do nosso jogador. Bom, só que o fato de eu ter criado essa animação aqui, parado e setado, ela como autoplay, e deixado ela em loop, não indica que vai ter animação, porque eu não defini quais são os quadros que farão parte dessa animação. E a próxima etapa aqui é criar os quadros que farão parte dessa animação. Para isso, eu vou clicar nesse ícone aqui, que é o adicionar quadros de uma Sprite Sheet. Vou clicar sobre ele, vou vir dentro de Assets, em Character, e vou escolher a Sprite Sheet que eu quero, que é a Survival Game Player Green. Bom, o que é uma Sprite Sheet, então, para a gente poder enxergar? São vários desenhos, tá? Que, quando dispostos em uma determinada ordem e quando carregados uns após o outro, dão a noção de movimentação do player. Essa Sprite Sheet ela tem várias colunas e várias linhas. E o primeiro passo para eu poder fazer com que esses desenhos façam parte da minha animação é separar cada desenho dentro de um frame específico. E para isso eu vou utilizar essas linhas aqui, ó, de horizontal e vertical. Então eu vou aumentar aqui a minha horizontal até o momento em que cada desenho fique dentro de uma coluna e no vertical idem. Então, para essa spreadsheet, o padrão é 20 por 8. E ela até me dá o tamanho aqui de 32 pixels. Bom, nessa sprite sheet aqui, eu teria que analisar qual o melhor desenho para fazer o meu player ficar parado. E para isso, eu vou usar apenas esses dois primeiros quadros aqui. Poderia utilizar qualquer outro que eu achasse que daria uma noção melhor de parado, mas eu vou optar por esses dois primeiros aqui. Então, eu selecionei os dois, o 0 e 1. Vou clicar aqui em adicionar dois quadros. E aí aqui eu já começo a ver o seguinte, olha, essa minha velocidade aqui é 5 frames por segundo, que é mais que o dobro de quadros que eu tenho. Então, eu vou reduzir ela para 2, para ficar uma movimentação, ou seja, esses dois quadros vão passar em 1 segundo. Então, 2 frames por segundo, 2 quadros por segundo, é o que eu tenho aqui. Reparem que quando eu faço isso, aqui na área de 2D, o player já aparece, só que o player está muito pequeno, principalmente em relação ao ícone que a gente estava utilizando anteriormente. Então, para isso, eu vou também fazer um zoom, tá? Vou dar um zoom nesse player. Então, vou vir aqui dentro de Transform e em Scale, eu vou colocar uma escala de 3. E aí, o player dá uma ampliada, porém, ele ficou meio desfocado. Isso refere-se ao filtro que eu estou utilizando. Então eu vou vir aqui na parte de Texture e no filtro eu vou jogar um Near Rest. E aí ele já ficou mais bonitinho. Tá? Posso até aumentar um pouco mais o play, vamos colocar ele em 4, numa escala de 4 pontos, porque aí eu tenho um player mais bem exibido na tela e a gente vai conseguir ver melhor a movimentação dele. Bom, então estou com a minha primeira animação criada, que é a animação de parado. Se eu quiser ver o efeito dela, eu posso clicar aqui no play, tá? Olha lá. Então, quando ele estiver parado, ele vai estar fazendo aquela movimentação ali. Em seguida, eu vou criar as demais animações que eu quero. Então, a primeira que eu vou criar é quando ele for subir. Tá? Lembrando que o nosso jogo ele é um top view, então o subir seria a movimentação dele em direção à parte superior da tela. Então, para subir, então eu cliquei no íconezinho aqui, digitei o nome subir e vou selecionar os quadros que eu quero. Vou utilizar o mesmo Sprite Sheet. E aí, para subir, eu vou utilizar esse conjunto aqui de sprites. Inicialmente, nós vamos trabalhar com essa linha inteira, mas depois a gente vai observar e se a gente perceber que não ficou legal a movimentação, a gente pode adicionar mais quadros ou remover. E a gente vai fazer isso na prática aqui. Então, eu vou utilizar esses 4 quadros aqui
para o efeito de subir. Vou criar uma nova animação para o efeito de descer. E aí, mesma regra que a gente fez, só que agora eu vou utilizar um outro conjunto. Então, para descer, eu vou utilizar esse conjunto inteiro aqui. E vou criar uma nova animação para a esquerda. Então, para a esquerda, eu vou utilizar esse conjunto. Aliás, não, vamos usar esse aqui, ó. Esse conjunto aqui, então vou apagar esse daqui. Esse conjunto aqui, esquerda. E vamos utilizar um para a direita. Para a direita, eu vou utilizar esse conjunto aqui. Tá? Reparem que todas as vezes que eu utilizo o mesmo spreadsheet, ele já traz para mim o fatiamento dele, que é 20 por 8, porque ele já reconheceu. Bom, agora eu quero ver como que ficou as animações de cada item. Então, no parado, eu clico aqui no play, eu já vi como que fica lá. Então, estou observando lá o player no parado. Agora eu vou ver ele para descer. E aí reparem que quando ele está com o movimento de descer, ele está dando uma interrompida no movimento. Tá? Essa interrompida pode ser aliás, pode ser não, com certeza é um desses frames. E aí eu vou tentar verificar qual que é o frame que eu vou excluir. Então, esse frame aqui me parece que não é o caso dele. Me parece que é esse daqui, porque o player está dando uma descida. Né? Ele diminui um pouquinho o tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse frame, vou excluir ele através desse ícone aqui de lixeira. E repare que eu passei a ter um movimento agora mais suave. Tá? Então, aqui eu fiz uma edição no frame após colocá-lo para saber que não tinha ficado legal e agora coloquei de uma forma melhor. Vou verificar para a direita como é que está a movimentação dele. E na direita também eu estou percebendo essa mesma oscilação nesse frame aqui. Então eu vou remover esse frame. E ele está deslocando. Mas mesmo assim eu achei que o movimento não ficou legal. Então eu vou excluir esse daqui e vou verificar como que fica. E ele ficou ruim. Bom, então eu vou dar um Ctrl Z para ele retornar. E o que eu posso fazer também é mudar a ordem do frame. Ó. E assim eu acho que ele acabou ficando um pouquinho melhor, mas estou achando que a movimentação está um pouco lenta. Então vou aumentar um pouco a minha taxa de frames por segundo. Coloquei 6 aqui, ficou legal dessa forma. Isso para a direita. Vou pegar para a esquerda, idem. Então vou excluir esse primeiro, que a gente fez lá. E vou pegar esse frame e vou posicionar no meio dos dois. E vou aumentar a taxa de frame para 6 por segundo. Então, olha, esquerda e direita estão na mesma sintonia. E agora eu vou ver o frame de subir. O de subir está parando e, igual a gente fez no descer, a gente vai excluir esse primeiro quadro. E agora a gente tem a movimentação dele subir. Bom, então as 4 movimentações, né, mais a parado, estão presentes já aqui, as 4 animações, né, contando subir, descer, esquerda e direita, e mais a animação de parada, estão pronto aqui. Mas se eu executar o meu jogo, eu percebo que, mesmo eu indo para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, eu não tenho a animação sendo exibida. Tá? E isso ocorre pelo seguinte: o fato de eu ter colocado esse objeto de animação aqui na tela, na hierarquia de nós, não indica que ela vai ser reproduzida pelo jogo, porque eu criei a animação, mas agora eu tenho que programar a animação. Eu tenho que falar para o jogo quando que essa animação vai entrar em execução. E para isso, eu vou clicar aqui no Player 1, vou clicar no ícone de script dele, e aí eu tenho todo o script do meu Player 1 sendo exibido aqui na tela. Bom, quando eu analiso esse script,
eu tenho lá inicialmente a velocidade com que ele vai se movimentar, e eu tenho a função process, que é aquela função que está sempre em execução. E dentro da process eu tenho os inputs para as 4 movimentações básicas, que são esquerda, direita, subir e descer. E a gente fez também aqui a entrada para as teclas direcionais do teclado. Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte inicialmente. Eu vou separar um pouquinho esses 4 inputs, para que a gente possa ter uma visualização um pouco melhor. E eu vou falar o seguinte, bom, esse primeiro input aqui, que é o teste da linha 12, ele verifica se a tecla A ou a tecla esquerda do teclado foi pressionada, e se ele está dentro do limite que ele pode se movimentar na tela. Se isso ocorreu, ele movimenta o jogador em direção à esquerda da tela. E eu percebo isso pelo fator de eu utilizar uma velocidade negativa. E a gente já viu que na Godot, se eu quero um deslocamento para a esquerda, eu tenho que fazer um deslocamento negativo, seguindo lá o eixo cartesiano. Então, eu vou diminuindo os meus valores, certo? Bom, então nesse momento aqui, eu estou fazendo a movimentação. E se eu estou fazendo a movimentação, o que eu vou colocar agora? A animação para esse personagem. Então, como que eu vou fazer isso? Após esse move local X aqui, eu vou pressionar um Enter, e aí eu vou fazer referência ao objeto de animação, ao nó de animação que eu coloquei. Então, cifrão, anim, que chama o nó de animação, ponto. Qual animação que eu quero que seja executada? Então, cifrão anim, ponto animation, eu quero que seja executada a animação de esquerda. Bom, na linha de baixo aqui, na linha 16, que eu testo para a direita, eu vou fazer o mesmo processo. Porém, a animação que será executada é a animação de direita. Na W, que é quando ele vai subir, eu vou rodar a minha animação de subir, e no S, a minha animação para descer. Então, adicionei as 4 animações que eu quero, vou dar um Ctrl S, vou salvar e vou verificar como meu jogo está se comportando agora. E aí eu posso perceber agora que quando eu movimento para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, o meu personagem ele já roda a animação referente ao movimento que eu estou fazendo. Um problema que a gente vai resolver agora no próximo vídeo é que quando eu paro, o meu personagem não volta para a animação de parado. Ele fica com a última animação que foi executada. Mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Até mais!